Olá, meus amados irmãos e irmãs. Com alegria cumprimento a todos em mais essa oportunidade de abrirmos juntos a palavra de Deus e podermos estudá-la. Gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado por podermos mais uma vez estudar a Tua palavra. Nos ilumine, nos conduza através do Teu Santo Espírito, nos trazendo a inspiração necessária para a compreensão, transmissão e prática dos Teus ensinos. Conduza-nos, santifica-nos em Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Abençoe os nossos lares, fortaleça a nossa fé. É o que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Lição 10. Jesus conquistava a confiança das pessoas. Esse trimestre, já estamos quase finalizando, focando o tempo todo o papel da igreja na comunidade. E hoje, especificamente, trabalhando com esse tema, a conquista. Orientações básicas para conquistar almas para o reino. Aqui nós temos Lucas 5,15, que nos dá a abertura do tema principal desta semana. Porém, o que dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Veja que aqui tem uma chave muito interessante do motivo básico que fazia as multidões afluírem a ele. Virem as multidões na direção de Cristo. Lembra que Jesus comparou o trabalho missionário com a pesca? Vem e vos farei pescadores de homens. Na pescaria comum, uma boa isca atrai o peixe, cativa o peixe. Ele chega a brincar com a isca em volta. Uns chegam e atacam sem brincadeira. Da mesma forma, a pescaria de homens, a pescaria de seres humanos para o reino de Deus, a maior isca e a melhor isca, incontestável, servir. Servir com amor. Conquistar a confiança das pessoas servindo-lhes. Sempre, de alguma maneira, nós podemos servir. Segundo tema, conquistando a confiança. Se analisarmos Abacuque capítulo 2, verso 4, chegaremos a uma conclusão. Olha o que diz ali. Eis, ó soberbo, a sua alma não é reta nele. O justo viverá pela fé. Veja que as pessoas soberbas, até a alma do indivíduo é torta. Como que um indivíduo desse, imagine que dificuldade um indivíduo desse não terá de ser humilde a ponto de servir. Jamais uma pessoa soberba conseguirá conquistar almas para o reino de Deus. Conquistar a confiança, a amizade, a sinceridade de alguém para que seja conduzido aos pés de Cristo, aos pés da cruz. Lembra que Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue a si próprio, tome a sua cruz e siga-me. É fundamental a humildade, a disposição de servir para conquistarmos a confiança do mundo ao nosso redor e o maior número de pessoas possível serem conduzidas aos pés de Cristo. Um equilíbrio cuidadoso, terceiro tema. Ao estudarmos 1 Coríntios, capítulo 3, verso de 1 a 9, e o capítulo 5, verso 1, concluiremos o seguinte: Apolos e Paulos continuam até hoje conquistando pessoas para Cristo e não para eles. Mas lembra que Paulo comenta nesse contexto aqui
sobre a questão da imaturidade, a infantilidade espiritual. Ele chama de infantis ou de imaturos espirituais pessoas que conseguem ainda conviver com invejas e contendas entre si. Esses não amadureceram. E esses têm que ficar bebendo leitinho espiritual a vida toda. Não conseguem comer comida sólida para amadurecerem na fé. E esse imaturo, quando por acaso consegue influenciar alguém, ele acha que é dono daquele alguém. Ele não entende que está ganhando para Cristo, está ganhando para ele. Assim ele imagina. Mas é um desastre. Porque nós somos mortais, nós somos pecadores. O tempo todo, debaixo da graça, estamos sujeitos a quedas, a tropeções, a tombos, a ser mal interpretados e até mesmo julgados, seja justo ou injustamente, pelo mundo ao nosso redor. Nós somos mestres em criarmos regras duras para nós mesmos e para a sociedade. Criamos situações embaraçosas. Nos envolvemos com facilidade como crianças imaturas espirituais, estando metidos com invejas e contendas, acabaremos mergulhados na própria hipocrisia de querer exigir das pessoas o que nós mesmos não fazemos. Julgar as pessoas por coisas que nós mesmos, defeitos que nós mesmos adoraríamos tê-los de forma acariciada. Isso não funciona. Sempre a hipocrisia gerou antipatia e jamais simpatia na igreja. E o que leva as pessoas a se tornarem hipócritas é a imaturidade espiritual, a infantilidade espiritual, que basicamente a arrancada delas é a inveja e o espírito de contenda. Está na estrutura da hipocrisia, está na estrutura da maldade, da falsidade e coisas do gênero. Agora, quando não acariciamos contendas, invejas, aí não. Aí temos condições sempre de contribuir, de ajudar e ser ajudados. Não importa a condição de quem está ajudando. Se ele é mais humilde ou menos humilde, se ele é mais rico ou mais pobre, se ele é mais forte ou mais fraco, mais bonito ou mais feio, mais velho ou mais novo, sempre entenderemos que nos completamos como servos de Deus. A igreja de Deus, cada um de nós compõe um tijolinho. E a união faz a força. Isso sempre foi assim. E sempre será até Jesus voltar e nos selecionar, nos redimir deste mundo e definitivamente vivermos segundo o projeto original de nosso Deus, eternamente sendo úteis, sempre compartilhando com o Criador, no exercício do verdadeiro amor. Capital social, quarto tema. Analisando Provérbios, capítulo 22, verso 1, descobriremos claramente que o maior patrimônio é o nome. É um bom nome. Ser pessoa de bem e principalmente desejar e proporcionar o bem do mundo ao nosso redor, não tem capital maior. Não tem dinheiro que pague. Seremos simpáticos e conquistaremos a simpatia dessas pessoas para os pés da cruz. E cada um entenderá a tua missão e conseguirá seguir adiante ao encontro com o Senhor. Temos na Bíblia alguns exemplos interessantes de verdadeiros patrimônios ambulantes do gênero. Atos, capítulo 7, verso 9 e 10, em paralelo com Gênesis 41, de 38 a 45, temos José do Egito. Ele é um exemplo nítido de patrimônio celeste à disposição do semelhante no tempo em que ele viveu.
Imagine o que aquele indivíduo passou, sendo maltratado pelos seus irmãos, rejeitado pelos seus irmãos, quase foi executado, lançado num buraco e foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Lá no Egito, ele se tornou o segundo nome, somente abaixo de Faraó. E desde que foi, antes de ir, depois que foi, continuou sendo aquele patrimônio de bom nome e sempre à disposição do mundo ao seu redor de servir. Humildade, integridade, pessoa de bem. E se tornou uma referência clara e indiscutível e incontestável para qualquer um que busca a verdadeira maturidade espiritual. Nós temos também Daniel 2, de 46 a 49, capítulo 6, verso 1 ao 3 também. Daniel, outro moço que se tornou um patrimônio celeste à disposição do mundo ao seu redor. Serviu ao Império Babilônico e serviu ao Império Medo-Persa. Em ambos os lugares, ele se tornou, no primeiro, já desde a revelação do capítulo 2, do sonho de Nabucodonosor, aquele sonho da estátua, ele se tornou governador de Babilônia, o segundo nome em todo o reino. E quando a Babilônia caiu, que a Medo-Persa assumiu o comando, ainda faltava poucos anos para se completar os 70 anos do cativeiro babilônico, que os judeus passariam. Ele ainda serviu nesses poucos anos o Império Medo-Persa, e o Império Medo-Persa criou um esquema de satrapias, onde dividiu o reino em diversas províncias, onde os sátrapas, individualmente, como se fossem governadores de estados hoje, ou seja lá, prefeitos dos municípios de um estado, esses sátrapas tinham 3 presidentes que governavam todo o reino. Daniel era um desses 3 presidentes, e segundo o contexto do tema bíblico citado, ele era candidato a se tornar o maioral do reino, somente abaixo do rei, no caso do Império Medo-Persa. E por isso mesmo, eles investiram para conduzi-lo à cova dos leões. Ter um bom nome, ser uma pessoa de bem, de fato, biblicamente, não tem patrimônio maior. Temos aqui no 5º tema o valor do capital social. Aqui analisando Neemias capítulo 2, verso de 1 ao 9, nos dias já do rei Artaxerxes, da Medo-Pérsia, estamos falando aqui do ano 457 a.C., aonde aparece outro capital celeste fantástico, Neemias. Neemias influenciou de tal maneira o rei, havia conquistado a simpatia e amizade de tal forma, que ao rei Artaxerxes perceber a sua tristeza, incomodou-se e buscou saber por que ele estava triste. Meus amados, nós estamos falando aqui de 80 anos depois dos 70 anos do cativeiro babilônico. Presta atenção, Israel, quando terminou o cativeiro babilônico no ano 537 a.C., simplesmente já tinha que ter voltado para sua terra, reconstruído e pronto. Mas não voltaram. Ainda ficaram 80 anos, ou seja, um cativeiro e mais 10 anos de lambuja, esparramado no reino Medo-Persa, o antigo reino babilônico, e não tinha voltado ainda. E o verdadeiro escolhido, conectado com a palavra de Deus e com a luz, como era Neemias, estava muito triste com isso. E um dia, acalentando essa tristeza, o rei Artaxerxes percebeu e indagou-lhe. E ele abriu seu coração.
Pois não há de ver que o rei levantou imediatamente uma guarnição de soldados, uma comitiva real completa, com escribas e tudo mais, e capital, e cartas, para ele atravessar todas as províncias até chegar em Jerusalém e poder reconstruir Jerusalém. Veja, meus amados, nós estamos falando de pessoas que marcam a história. Por terem amizade com Deus, por serem servos de Deus, por ser amigo do mundo ao seu redor, por serem pessoas de bem. Sexto tema: a simpatia de todo o povo. Sermões e lições que agradam. Será o que agrada de fato? Solução ou ilusões? Ficar ouvindo papinhas, histórias bonitinhas, experiências maravilhosas que fazem chorar, desmanchar. Será que é isso que realmente vai trazer solução para o devido amadurecimento da nossa fé? Esses estilos de cultos, de arrastar pessoas para frente, arrastar pessoas para o pregador, evidenciar o pregador, será que isso de fato é o que vai trazer solução? O estilo de culto gospel, que trabalha as emoções, um culto precursor de organizações religiosas que tem como foco o evangelismo da prosperidade, atingir a emoção das pessoas para atingir os seus bolsões. Será que isso tem realmente sentido? Para as trevas tem muito, mas para a luz, misturar com essas tendências, imitar essas tendências, por mais boa intenção que tenham, não é interessante. A verdadeira comida sólida, espiritual, está na verdade, na exposição do Evangelho. E quem de fato busca isso, quanto mais conhece, como disse Cristo no Evangelho de Lucas, capítulo 12, verso 48, aquele que muito lhe foi dado, muito lhe será cobrado. Deuteronômio capítulo 4, verso 1 ao 9, esse livro, o quinto livro do Pentateuco, ou seja, o Pentateuco abre a Bíblia Sagrada, os escritos sagrados. E no Pentateuco ali está dizendo, para não acrescentar e nem tirar nada da palavra sagrada. Vai lá em Apocalipse, capítulo 22, verso 18 ao 19, repete a mesma expressão, porque o mesmo Santo Espírito abriu o Pentateuco e fechou o Apocalipse. Fechou as escrituras sagradas. Independentemente do que esse livro sofreu de perseguição ao longo de sua história, nele está a verdade. E verdadeiros milagres acontecem com aqueles que se envolvem com essa luz dos escritos, da pena inspirada, da escritura sagrada. Existem assuntos, uma boa parte da verdade, para não dizer quase toda, ela incomoda. Esses assuntos de saúde e qualquer outro assunto que nos tira da zona de conforto ou zona de vício, incomoda sempre, incomoda muito. Mas quando nós descobrimos coisas que de fato são melhores para a nossa saúde, devemos ensinar. E quando descobrimos de fato, com provas autênticas, coisas que fazem mal para a nossa saúde, como os produtos transgênicos, tenho alguns vídeos gravados sobre esse assunto, a gravidade desse assunto. Tem pessoas que não gostam desse assunto, se incomodam. Mas é uma fábrica de câncer e de mal-estar para as pessoas. E é curioso, porque
Tem pessoas que são vegetarianas, são veganas, mas são contumazes consumidores de produtos transgênicos. Que é o mesmo que está consumindo veneno puro. Estão consumindo produtos com DNA quebrado, com exames clínicos comprovados que eu apresentei na minha própria pele. Na minha própria pele. O que eu estou falando não é o que os outros me contaram e nem o que eu ouvi falar, não. Eu tenho exames que comprovam que os produtos transgênicos são nocivos para a saúde. É uma fábrica de câncer. DNA aberto, contaminado com glifosato, com veneno, Roundup. As questões relacionadas com a verdade é tão séria que em toda a história da humanidade caída já gerou mártires. Mas, de fato, é a única maneira de conquistarmos a simpatia dos verdadeiros escolhidos para o reino de Deus. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, meu amado irmão. A fidelidade à palavra de Deus pode ainda gerar mártires. Mas é, e sempre foi, sempre será, a única maneira de atrair almas aos pés de Cristo. É a única maneira, de fato, de nos tornarmos pessoas lapidadas como patrimônios celestes, ambulantes neste mundo, nas mãos do Espírito Santo, atraindo almas aos pés de Cristo. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. 7º tema, pães e peixes. Na Ciência do Bom Viver, página 144, tem uma frase da Pena Inspirada que diz o seguinte: esta obra jamais ficará sem frutos. Os cestos das multiplicações dos pães, lembrem que eles ficavam sempre lotados depois que tratou de tantas pessoas, após ter multiplicado de poucas unidades uma quantidade tão grande. Aqueles cestos da presença de Cristo, jamais faltaria sustento para qualquer um. Lembre-se que servir ao semelhante é ter sempre aquele cesto nas mãos. E ele nos guiará, de fato, como servir em espírito e em verdade a Deus e alcançar o semelhante. Pense nisso. Santo Deus, conduza-nos, Senhor, a suprir de fato as necessidades do mundo ao nosso redor, sejam elas espirituais ou materiais, mas que como instrumentos nas tuas mãos possamos cumprir com a missão que tu nos tens confiado. Muito obrigado por nos guiar e por nos sustentar através do estudo da tua palavra. Capacita-nos ao exercício da mesma. É o que te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.